Olá pessoal, canal Geek Crítica, logo de cara pedindo a vocês para se inscreverem no canal. Hoje vamos gravar aqui um vídeo aqui, que é um vídeo que eu vou chamar de saudosista, a hora da saudade. E é muito bom para quem coleciona quadrinhos há muito tempo, recordar um bom momento, talvez um dos melhores momentos da indústria de quadrinhos no Brasil. A indústria de quadrinhos no Brasil, como a maioria que estuda sabe, começa lá nos anos 50, mais ou menos, com a editora Brasil América, a famosa Ebal, e também com a editora do Roberto Marinho, né, que na época se chamava Rio Gráfica e Editora, mais conhecida depois como RGE, e acabou virando Editora Globo, né. Para falar um pouco desse assunto, que não é exatamente esse início aí, né? Porque depois da Ebal e da RGE entra em cena a Block Editores, que foi um verdadeiro desastre, foi a pior coisa do mundo para a indústria de quadrinhos no Brasil, já na era do chamado formatinho, né? Que eu pessoalmente jamais gostei, colecionei tudo, li tudo, tive tudo. Foi uma aula de quadrinhos, não a Block, é claro, esqueça a Block, esqueça a RGE. A Ebal foi um grande momento, foi um bom momento, mas depois o grande momento é esse aqui. Editora Abril. Editora Abril, Elcio de Carvalho, JP Martins, fizeram um trabalho muito competente, muito sério, tentando trazer de volta para o Brasil essa paixão de tanta gente, né? Que é basicamente DC Comics, mas aqui nós vamos nos focar mais em Marvel, porque foi a Marvel que alavancou a editora Abril para depois publicar, inclusive, DC Comics, né? Há algum tempo atrás, já há uns 2 anos mais ou menos, eu procurei esse livro aqui, O Império dos Gibis, que é muito bom, exatamente contando essa história que eu fiz aqui um mega ultra resumo, né? Que é uma história bem extensa, e aqui conta exatamente essa história aqui, O Império dos Gibis, do Manuel de Souza e do Maurício Muniz. Muito bom livro, indico para vocês. Na época, o que aconteceu? Eles fizeram um packzinho que acompanhava esse pack as duas primeiras edições, né, dessa revistas Grandes Sagas, Dossiê Grandes Revistas, Nessa época, quando eu comprei o Império dos Gibis, só existia essas duas revistas aqui, né, dois livretos, do Capitão América e do Heróis da TV. Agora, eles lançaram, agora já tem um tempinho, esse agora não é tão agora, mas há pouco tempo eles lançaram esse boxezinho, essa caixa aqui, que eu achei bem legal, Dossiê Grandes Revistas, de 1 a 6. E aqui já faz um apanhado aqui. São as 6 grandes revistas, da editora Abril, né, comandada pelo Elcio de Carvalho e pelo JP Martins depois, o que trouxe, o que recuperou, o que corrigiu muita coisa da cronologia das histórias da Marvel no Brasil. Então aqui ele faz um apanhado, um estudo até muito competente, muito legal, o Manuel de Souza, dessas 6 revistas, do Capitão América, Heróis da TV, Super Aventuras Marvel, Homem-Aranha, Hulk e Vingadores, na ordem cronológica. Elas começaram a sair no Brasil. Essas duas começam em 79, essa já vai para 82, e 83, quando a editora Abril adquire os direitos de todos os personagens da Marvel, porque finalmente a RGE saiu de campo, que só servia para atrapalhar mesmo. Ela lançou o Homem-Aranha, o Hulk e os grandes heróis Marvel, que trouxe aquelas sagas maravilhosas que hoje em dia Panini está republicando quase tudo aí. Tá? Então tem esse boxzinho aqui, é bem legal. Vou colocar na descrição o link para compra desse box. Mas vende também separadamente. Se você não tiver interesse em ter todos, vende separadamente. Né? Então vamos dar aqui uma passeadazinha. É interessante reparar que a edição
original, ela vinha com essa capa aqui. Mas, por algum motivo, os editores decidiram mudar. Acho que para padronizar, porque o artista ficou sempre o mesmo. Aqui foi um outro artista quem fez inicialmente essa capa. E agora mudou para esse Caio Cacau. Eu pessoalmente não conheço, mas é um bom artista, inegavelmente, trabalho muito bacana. O Capitão América, na época, já era do Caio Cacau. E aqui, a nova capa feita por ele, para o Heróis da TV. Aqui, a do Capitão América, a história da revista do Capitão América pelo Abril Cultural. Aqui, o Super Aventuras Marvel, que, na opinião de 100% de todos os fãs, é a melhor de todas, não é inegável, né? Aqui é do Homem-Aranha, também com esse resumo das revistas do Homem-Aranha. E aqui do Incrível Hulk. Incrível Hulk. Bem legal, né? E aqui, grandes heróis Marvel. Grandes heróis Marvel. Grandes heróis Marvel. A famosa GHM, né? Ganhavam esses apelidos carinhosos. O Super Aventuras foi o Sam. E aqui o Grandes Heróis Marvel era o GHM. O Hulk, o Homem-Aranha, Super Aventuras Marvel, o Capitão América e o Heróis da TV. Muito bem, vamos dar uma passeadinha aqui só para a gente mostrar para vocês um pouquinho do que ele faz aqui. Ele faz um trabalho, aqui é a capa do Heróis da TV número 1, quando começa a revista ainda começa muito embaralhadinha e com o tempo ela vai ganhando força, proporção, comprovando aquilo que todo mundo já sabe, que é o óbvio, mas as editoras sempre demoram muito a entender, que isso tem que ser feito por fãs, por gente que vai ter paciência, vai ter prazer de ler as histórias para organizar a cronologia, para fazer um trabalho competente, um trabalho sério, né? E esses caras, primeiro o Elcio e depois o JP, fizeram isso. Eram dois fãs que pegavam com prazer o material para publicar para a gente. Começa com o SDV, com alguns personagens secundários na época, porque os tops estavam na famigerada RGE, e depois, com o tempo, eles perceberam que vendia, que Heróis TV foi um laboratório muito forte. Como eles perceberam que esses personagens vendiam, eles foram procurar outros que não estavam na posse da RGE. Aí surgiu o Super Aventuras, que foi o grande salto para tudo que veio depois. Depois, finalmente, a RGE saiu de campo e eles conseguiram lançar essas outras três aqui, porque eles já detinham todos os direitos dos personagens. Isso é um resumo da história, tem muito mais para ser contado, e aqui nos livros é exatamente o que ele vai contando passo a passo, edição por edição, tal. Então, Heróis TV começa, conforme eu falei, com personagens meio secundários, mas com alguns achados. Porque, por exemplo, Punho de Ferro é um personagem de terceira categoria, com certeza, que é um modismo da época do Kung Fu, dos anos 70. O Punho de Ferro era desenhado nessa época por John Byrne, né? Ninguém menos do que o mestre John Byrne, né? E tinha outras coisas muito boas, o caso do Surfista Prateado, do John Buscema, maravilhoso, Quarteto Fantástico, e aqui você já vê um pequeno erro, né? O Quarteto Fantástico, ele era louro, e aqui ele tá cabelo laranja, o uniforme laranja, os erros iniciais de Heróis na TV. Faz uma apanhada do histórico do título Heróis da TV, como é que ele já foi publicado, e depois ele engrena contando o que tinha de bom para contar da história da Heróis da TV. Então, isso aqui é fundamental para quem é fã de quadrinhos, ainda mais para quem gosta do famoso formatinho. Eu confesso que eu tive todas essas revistas, mas todas elas mesmo, compradas mês a mês na banca do jornal. Era uma emoção maravilhosa quando saía cada uma das edições, né? Eu estava sempre lá na banca, comprando logo de manhã cedo. Aqui o pôster da revista Heróica. Esse pôster é da revista Heróica, desse livrinho aqui, da editora, de revista não,
da editora Heróica aqui. Então aqui ele vai mostrando os momentos mais importantes, os destaques, fazendo uma pequena análise, fazendo uma retrospectiva muito legal, muito boa mesmo. Eu realmente, confesso, na época eu fiquei um pouco decepcionado com o formatinho e tal, mas era a forma que nós tínhamos de entrar nesse universo, né? E aqui ele faz capa por capa um pequeníssimo resumo do que acontece na edição, desde o número 1 de Heróis da TV. Serve como referência, serve como um índice, né? Se você tem a coleção completa, você aqui acha rapidamente a história que você gostaria de reler, né? Eu me desfiz das minhas coleções em 2007. Foi uma época, inclusive, muito boa de fazer isso, porque a Panini ainda estava lá no iniciozinho dela, e eu vendi muito bem, mas muito mesmo. Bem, eu cheguei a vender, eu acho que eu devo ter totalizado, entre todas as publicações da Editora Abril e alguma coisa da Ebal, eu devo ter totalizado uns 10 mil reais de coleção de revista. Foi realmente um dinheiro muito bom na época, até um pouco mais. Mas vou botar nesse valor. Aqui a revista que saiu junto com o Heróis TV, que foi o Capitão América. Aqui é a mesma coisa. Ele vai fazer, ó, desde o número 1, a capa do número 1, ele vai fazendo aqui uma retrospectiva da revista do Capitão, que andou sempre meio paralela a Heróis da TV, nunca foi uma revista de destaque, mas que trouxe histórias fantásticas para a gente pelo menos ter acesso, né? Se a gente não podia ter acesso ao material americano, que era muito difícil, e exatamente quando a Editora Abril começa a cair em decadência, é quando o material americano começa a chegar aqui com facilidade. Muita gente ficou optando por ver todas essas edições de um trabalho muito caprichoso editorial da Editora Heróica. É um trabalho heróico mesmo, da Editora Heróica, com a capa dessa edição, para se você quiser decorar. E aqui, no final, a gibiografia, que ele fez também em Heróis da TV, faz aqui também. Edição por edição do Capitão América. Tá aqui um resuminho, bem resuminho mesmo, de todas as edições do Capitão América, que serve como um índice para a sua coleção. Para mim, serve mais como fonte de consulta e como recordação, porque foi um momento muito especial na vida de todos nós, fãs de quadrinho do Brasil, que estavam órfãos desde da falência, né? Da editora Brasil América, do saudoso Adolfo Aizen, uma grande figura, outro cara que acreditava nos quadrinhos. Foi ele quem trouxe para o Brasil os quadrinhos. O Marinho apenas pensava como comerciante. O Aizen não. O Aizen pensava como um fã, né? Aqui o Super Aventuras Marvel, que, nossa, quando estreou, já estreou arrebentando completamente, porque estreou com o Demolidor do Frank Miller, no início desenhado pelo Frank, depois escrito pelo Frank Miller, com histórias fantásticas, a saga da Elektra, praticamente maravilhosa, e alguns personagens de terceiro escalão, porque o Demolidor até então era terceiro escalão, né? Apesar de ser um dos personagens que eu mais gosto, era o terceiro escalão. Aqui também tinha Luke Cage, tinha o Pantera Negra, era muito simbólica a revista, né? Doutor Estranho, uma fase muito boa também, e logo em seguida X-Men, né? E já estreia com o X-Men do John Byrne. Aí, né, amigo, é uma história que a gente vai fazer um vídeo inteiro sobre ele. Mas John Byrne já tem muita gente falando na internet sobre ele. E aqui também publicou Conan o Bárbaro, o início de Conan o Bárbaro na revista Super Aventuras Marvel, e depois ele evolui, se não me engano, ele vai para a Heróis da TV, e depois ele ganha a revista própria, inclusive a famosa Espada Selvagem de Conan, que seria bom até se depois o Manuel de Souza lançasse uma revistinha dessa aqui com o resumo da Espada Selvagem, seria muito legal. Então aqui um resumo, uma reminiscência, um recordatório aqui de Super Aventuras Marvel, já incluindo aqui o X-Men, né? Depois traria Tropa Alpha,
também do famoso, né, John Byrne. Acho que John Byrne hoje em dia já está no mesmo patamar do Stan Lee e do Jack Kirby. Não dá para não falar de Marvel sem falar de John Byrne. Aliás, John Byrne transitou pela Marvel, pela DC e sempre foi muito bom. Super Aventuras Marvel passou do número 100, o que é uma coisa fantástica no mercado editorial brasileiro. Hoje em dia isso não vai mais acontecer, né? As metas editoriais agora dizem que tem que ficar renovando o título de 10 em 10. Então aqui está. E o final, aqui ele já vai falar o fim de uma era, já vai falar do final do Super Aventuras Marvel. Aqui vem a famosa biografia, que tem nos outros dois que eu já mostrei, com capinha por capinha, num trabalho fantástico do Manuel de Souza, com um resuminho do que tem em cada revista. Então, se você está, em que revista da Super Aventuras Marvel eu li tal história, aí você vai ter que remexer uma por uma? Não, você pode vir para aqui e já ter um resumo. Se você tem a coleção do formatinho, legal pra caramba, bom. Aqui, num mimozinho aqui para quem compra a edição, o pôster com a capa aqui do livrinho, né? Do livreto aqui. Muito bem. Vamos aqui para o quarto, né? Desculpa. O Homem-Aranha. Também foi uma edição muito bacana. Eu li tudo isso, li todas essas revistas. Acordava muito cedo para ir trabalhar, muito cedo. Passava já na banca do jornal e já pegava o que tivesse lá de formatinho da editora Abril. Era o máximo, era muito legal. Então, por isso que eu chamei isso aqui da Hora da Saudade. E aí, aqui no Homem-Aranha teve Quarteto Fantástico. É a era do Byrne, né? John Byrne, eu já falei John Byrne em X-Men, já falei John Byrne em Tropa Alpha, já falei John Byrne em Punho de Ferro, agora falando John Byrne em... É um dos caras mais prolífero, mais criativo da indústria dos quadrinhos. Um cara que começa como artista e depois escreve quase tudo. E eu costumo, muita gente, né, reverencia o Frank Miller, né, que também é um artista que começou desenhando, daí foi embora. Inegável, Frank Miller é genial, mas John Byrne é superior, tem um trabalho muito maior, muito mais extenso, tem uma obra muito mais extensa que a do Frank Miller. Sem desmerecer o mestre Frank Miller, John Byrne escreveu muito mais e sempre desenhou muito ainda melhor, né? O traço do Byrne é outro traço que eu considero inconfundível, muito bacana mesmo. Então aqui a biografia, né, com todas as capas do Homem-Aranha, que seguiu aí até o número 177. Nossa, foi muito longe. Foi até o 205. Incrível, né? Até o 205 e depois ele entra com uma outra com um outro formato, né? Já com o formato americano e tal. Quando entra o formato americano, ele muda a numeração. Então aqui um panorama do livreto do Homem-Aranha. Aqui o do Hulk. Capa do Hulk número 1. Ele faz uma brincadeira, o título irado, né? O Hulk é sempre muito irado. E aqui entra a história da revistinha, formatinho do Hulk. Todas as passagens aqui. Até Guerra nas Estrelas passou. Era um mix, né? Como se chamava de mix de revistas, que ficou muito famoso. Eu lia tudo. Eu pessoalmente, na minha opinião, naquela época, o Super Aventuras era o top. Depois, lógico, poderia ser o Grandes Heróis Marvel, mas eu diria que seria o Heróis da TV. E depois o Homem-Aranha, o Capitão América, e a revista do Hulk sempre para mim foi a mais fraca. Mas também porque não é dos meus personagens favoritos. Não é, no Hulk. Aqui o Hulk desenhado, se não me engano, pelo Dale Keown, que é um artista que eu gosto muito. A mulher Hulk, de quem nós vamos falar? John Byrne. Por isso é que eu digo, Alan Moore, muito bom, maravilhoso. Frank Miller, muito bom, maravilhoso.
e tantos outros, né? Brian Michael Bendis, e também acho sensacional. Mas John Byrne, meu amigo, é difícil desbancar o cara. Se você for estudar tudo que ele já fez e fez bem feito, mais difícil é achar o que ele fez mal feito. É mais difícil. Tem, mas é mais difícil. Então aqui é a biografia do Hulk, né? Que seguiu bastante também, foi até o 165. Acho que o Homem-Aranha que foi mais longe. Muito bem. O Homem-Aranha é o principal personagem da Marvel, né? Eu posso não ser fã do Homem-Aranha, mas é. Finalmente a última aqui que faz um retrospecto de uma revista que teve uma duração menor, que foi o GHM, os Grandes Heróis Marvel. Um projeto grandioso que procurava trazer as grandes sagas, né? As grandes sagas que hoje em dia todo ano tem, né? E cada dia elas estão piores. A grande verdade é essa, que as grandes sagas da Marvel, como as da DC também, são meramente um caça-níquel, né? Um caça-níquel bem enjoado. Mas aqui nessa época não. Nessa época tudo isso era muita novidade, era muito legal. E uma das sagas que ele trouxe, eu não vou falar de novo? Eu vou falar de novo. John Byrne em X-Men fazendo a saga da Fênix, né? E aqui vai. Aqui é um momento muito bom do Homem de Ferro, do Thor, né? Aqui o famoso encontro DC Marvel, que naquela época era super comemorado, né? Com X-Men e os Novos Titãs. E aqui surge também outra que foi publicada no Grandes Heróis Marvel, foi a Sônia Guerreira, né? Red Sonja, americana. E aí vai. Aqui ó, tem uma edição um pouquinho mais detalhada. A Tropa Alpha. Quem é? John Byrne. Gente, é difícil não falar do cara se fala de história em quadrinhos, sinceramente. E tudo que fez, fez bem feito, fez bonito. Bom, aqui outro momento fantástico, que foi muito impactante na época, né? O Wolverine. Wolverine, quando conta-se a origem do Wolverine, isso se passou pela primeira vez no Brasil em GHM, o Grandes Heróis Marvel. O Excalibur, aqui desenhado por outro cara que eu acho tão bom quanto o John Byrne, mas só que não conta a história tão bem quanto o John Byrne. Conta a história bem. É o Alan Davis. Também adoro o Alan Davis. É isso aí. Então aqui um apanhado, um retrospecto, né, do que foi o excelente Grandes Heróis. Aqui já numa fase bem mais nova, um outro formato, inclusive, bem legal. E aqui vem a biografia. No caso de GHM, dá para fazer umas imagens um pouco maiores, uma diagramação diferente, porque foram muito menos números, né? GHM ele não era mensal, né? Para você ter ideia. Ele sai em setembro de 83, depois em novembro, desculpa, e aqui já é fevereiro. Isso aqui está errado, porque não é sequência. Não, isso aqui está errado, isso aqui não foi assim não. Aqui está confuso. E aqui, vamos lá, continua aqui, aí você vai vendo, né? Em 84 saem só 2, em 85 saem 3, 4, 5, 6, saem 6. Então era uma frequência esporádica, né? Aqui a Sônia, 86 só saem 2. Em 87 sai 1, 2, 3, 4. Sai 4. E por aí vai. Então, heróis Grandes Heróis Marvel foi um marco, aqui já na fase mais moderna, né? Quando ele muda de formato, muda de logotipo, muda o layout dele, até o finalzinho, né? Que terminou no número 17, mas número 17 de uma segunda série, né? Ele foi até
o número 66, com o formato inicial, e depois ele vai até o 17 com um segundo formato. Então tá aqui, gente. Dossiê Grandes Revistas Marvel. Grandes revistas, só dossiê Grandes Revistas, mas é Marvel. Com essa maravilha desse trabalho bacana, mas muito bacana, feito pelo Manuel de Souza para a história desses clássicos aqui da indústria brasileira, da editora brasileira, da editora Brasil, da editora Abril. No início era Abril Cultural, depois passou a ser só a editora Abril, para a Marvel. Depois a editora Abril chegou aqui, mais ou menos na época do Homem-Aranha, a publicar Batman, uma revista do Super-Homem, do Batman, e, se eu não me engano, Heróis em Ação, que talvez até depois o Manuel também nos presenteie com um resuminho desse tipo aqui. Se não, que ele pelo menos fizesse o da Espada Selvagem de Conan, que deve ter muita história boa para contar. Fica essa sugestão aí pro meu querido Manuel de Souza, tá bom? E essa homenagem ao trabalho muito bem feito. Vou deixar o link para compra delas na descrição, pela Amazon. O preço é muito bom, se não me engano, cada uma dessas aqui sozinha assim, dá R$30, gente. Nenhuma revista da Panini atualmente custa R$30, tudo custa mais caro. O tamanho é muito agradável de ler, é um pouco maior do que o famoso formatinho. Muito legal. Tá bom? Ficamos por aqui, gente. Até logo.